RBS Notícias. Oferecimento Banrisul. Abre tua conta no Banri pelo app. É fácil. Boa noite. Boa noite. 32 pessoas presas em operação contra tráfico, agiotagem e extorsão. A investigação começou no ano passado após a polícia apreender 400 quilos de maconha. O impacto do aumento das passagens em Pelotas. Outra medida aprovada foi o fim da integração. Abastecimento de água vira caso de justiça em várias cidades. A maior parte das reclamações é por contas abusivas. Começam esta noite as obras de dragagem do Guaíba. O trabalho é para facilitar a navegação no Canal do Porto. Economia circular para uma produção sustentável. Iniciativas assim podem ser vistas tanto nas comunidades como em grandes empresas. Conhecidos os adversários do Inter na Libertadores e do Grêmio na Sul-Americana. A partir de agora, no RBS Notícias. – 32 pessoas foram presas numa operação da Polícia Civil hoje. Elas são suspeitas de usar uma empresa que abastecia cantinas de prisões gaúchas para lavar dinheiro. A empresa fornece alimentos para as cantinas do sistema carcerário gaúcho. No ano passado, segundo a polícia, movimentou 32 milhões de reais. As investigações revelaram que a distribuidora teria sido usada para lavar dinheiro de origem ilícita. Então, o dinheiro obtido por meio do tráfico de droga, das extorsões, da agiotagem, da clonagem de veículos, então ele fosse depositado em contas para dar uma aparência lícita e retornasse aos criminosos. Uma conta dessa que recebeu esse dinheiro ilícito é de uma empresa que presta serviços fornecendo alimentação para diversas penitenciárias aqui do estado. A polícia informou ainda que funcionários dessa empresa teriam tentado ingressar nos presídios com armas e drogas. 2 diretores foram presos, entre eles uma advogada que também é presidente de um partido político numa cidade da região metropolitana. Como ela é advogada, 2 representantes da acompanharam a operação e atestaram a legalidade da diligência. A prisão da mulher é temporária. Com os 32 suspeitos presos hoje, a polícia apreendeu também R$353 mil. Segundo as investigações, este dinheiro foi obtido com a atividade criminosa, extorsões e golpes. As ordens de prisão e apreensão começaram a ser cumpridas hoje pela manhã em 23 cidades do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Em Porto Alegre, no bairro Mário Quintana, os agentes prenderam este homem suspeito de receber dinheiro de uma facção criminosa. O pai dele também foi detido porque estava com uma arma irregular. Além das pistolas, dentro da casa, os agentes também encontraram dinheiro. A investigação começou no ano passado após a polícia apreender 400 quilos de maconha. Os investigadores também descobriram que esta quadrilha estava envolvida no transporte de 5 toneladas de maconha aqui para o Rio Grande do Sul. Uma carreta foi parada numa rodovia federal e a droga foi encontrada. Esses são os vídeos registrados pelo DENARC na época que a droga foi encontrada. Os pacotes de maconha formaram uma montanha gigantesca sobre a mesa que os delegados costumam usar para dar entrevistas. A investigação prosseguiu e as conversas trocadas entre os suspeitos revelaram mais provas, como nesta foto que mostra a droga sendo transportada e, ao lado, uma balança. Os investigados escreveram numa troca de mensagens: "Manda foto para mim do peso que deu os 25 fardos." Os suspeitos vão responder por extorsão, tráfico de drogas, associação ao tráfico e lavagem de dinheiro. A polícia investiga também indícios de extorsão, né? A gente sabe que ali no Vale dos Sinos foram vários fatos envolvendo esse tipo de prática criminosa. E outro crime de uma gravidade extrema que afeta o comércio, afeta as comunidades, e é importante a polícia ter um olhar no combate a esse crime de extorsão. A apuração de 0 hora mostra que a investigada é a Mais Sabor Alimentos Limitada. O advogado disse que não teve acesso à acusação e afirmou que a empresa não tem relação com a facção. A Polícia Penal informou que a empresa está presente em 10 unidades prisionais e a contratação foi através de licitação nos termos da lei e que as denúncias e apurações são da Corregedoria Geral do Serviço Penitenciário.
Foram pagos hoje os salários atrasados de fevereiro dos médicos do Hospital de Pronto-Socorro de Canoas. E um grupo de trabalho busca soluções para outros problemas na saúde do município. A Prefeitura de Canoas repassou R$1 milhão ao Hospital de Pronto-Socorro para completar o pagamento dos médicos que estavam com parte do salário de fevereiro atrasada. A folha de pagamento líquida do HPS é R$ 2.474.000. Nós repassamos no dia 7 de março R$ 2.863.000. Ou seja, nós repassamos R$ 400.000 a mais do que o valor da folha de pagamento. Por uma decisão interna da empresa que administra o Hospital de Pronto-Socorro, ela tomou a decisão de pagar apenas 60% da folha, pagando outras despesas que não eram propriamente salários. Em nota, o HPS de Canoas confirmou o pagamento e disse que a folha de fevereiro está em dia. Mas a Prefeitura de Canoas diz que existem outros valores que foram deixados em aberto pela administração passada, referentes ao mês de dezembro, um total de R$ 5 milhões. O município apresentou uma proposta para quitar as dívidas. O pagamento seria feito em 6 parcelas, a primeira em 25 de março. Até então, vocês não tinham recebido essa informação sobre a proposta do pagamento em 6 parcelas? Não, para nós é uma novidade, não tinha chego ainda, né? A Prefeitura de Canoas reclama que o dinheiro para a saúde diminuiu neste ano. Os 3 hospitais da cidade deixaram de receber R$ 4 milhões por mês, que representam cerca de 15% do orçamento. A Secretaria Estadual da Saúde diz que revisou para este ano o valor pago por atendimento e que o dinheiro recebido corresponde ao número de serviços prestados. Além disso, a Secretaria afirmou que fez um reajuste de 4,83% para repor a inflação. Canoas é referência em saúde para 150 cidades. Quem precisa do SUS sente uma mistura de ansiedade e esperança de melhora no atendimento. E a gente não sabe mais para onde recorrer, né? Por causa que a gente já foi no médico, o médico passa para outro médico. Daí a gente vai ali, daí um diz que os anestesistas estão de greve. Daí outros falam que os anestesistas não estão de greve. Pedindo, pelo amor de Deus, para uma consulta ou um exame. Exame, então, nem se fala. Exame parou, né? A assessoria do ex-prefeito de Canoas, Jairo Jorge, disse que a área da saúde é ampla e queria um detalhamento da dívida de dezembro, o que não foi especificado pela atual gestão. Vai ser velado amanhã em Porto Alegre o corpo do tradicionalista Rode Pedro Borghetti, pai do músico Renato Borghetti. Borguetão, como era conhecido, tinha 92 anos. Natural de Flores da Cunha, era formado em Direito e foi 2 vezes presidente do movimento tradicionalista gaúcho. Em 2011, recebeu o troféu Guri do Grupo RBS. E em 2022, o título de Cidadão de Porto Alegre. O velório será das 9 horas da manhã às 2 da tarde no Teatro São Pedro, em Porto Alegre. A causa da morte não foi divulgada. E morreu hoje a camareira da pousada atingida pela queda de um avião em Gramado, na Serra, em dezembro do ano passado. Lisabel de Moura Pereira, de 56 anos, estava internada no HPS de Porto Alegre. Outras 10 pessoas morreram na queda da aeronave. Veja a seguir, Força Nacional é chamada para controlar brigas em terra indígena. Moradores de mais de 300 cidades registraram queixas contra a Corsã. A maior parte das reclamações é por contas abusivas. A gente volta em 1 minuto e meio. O novo valor cobrado pela passagem de ônibus em Pelotas tem gerado reclamações. A Amanda sente no bolso o aumento da passagem. Mãe de 2 crianças, ela está pagando R$ 12 para ir do bairro Fragata, onde mora, até o centro da cidade. Um valor que... Tá alto, tá tudo caro. Ela paga também, tá bem complicado.
Segundo a Prefeitura de Pelotas, o valor da passagem é calculado a partir de 3 pilares. O primeiro deles é o óleo diesel, que é o combustível dos veículos. 41% do valor é destinado para isso. A folha de pagamento consome cerca de 26% do valor da passagem, enquanto que a manutenção da frota corresponde a 33%. A questão do diesel, que houve o realinhamento também das alíquotas de ICMS em todo o país. Depois nós temos o reajuste dos trabalhadores, nós temos todos os aumentos dos insumos que aconteceram nos últimos tempos. Outra medida aprovada foi o fim da integração. Quem usa Vale Transporte, a passagem paga pela empresa, deixa de contar com desconto de 50% em uma segunda viagem. Primeiro que são 2% dos passageiros que usam o transporte integração e não há impacto sobre os trabalhadores porque eles descontam apenas 6% do Vale Transporte. Então, para o trabalhador não há nenhum prejuízo. Há uma contribuição, sim, das empresas para a manutenção do sistema do transporte coletivo. Por mês, um morador que faz 2 viagens por dia paga mais de R$ 350, motivo de preocupação para a Rayane, que antes não gastava tanto. Se for pensar assim no total, muitas vezes a gente não usa todos os dias, mas mesmo assim é um valor bem alto, né? Faz a diferença no fim do mês. Faz a diferença. A Força Nacional está na terra indígena Nonoai, no norte do estado. A medida foi tomada depois que 4 pessoas ficaram feridas em conflitos nos últimos dias. De acordo com a Brigada Militar, o motivo do conflito é a eleição para cacique. A votação foi no último domingo, mas o grupo derrotado não concordou com a escolha da maioria e entrou em confronto com os vencedores. 4 indígenas foram baleados nos últimos 2 dias. Um deles foi encaminhado em estado grave ao hospital de Erechim. Casas foram incendiadas e os acessos à reserva bloqueados, impedindo a chegada dos bombeiros. O batalhão de choque da Brigada Militar de Passo Fundo e a Força Nacional estão na aldeia. A estiagem fez Bagé, na região da Campanha, decretar racionamento de 12 horas. Dia sim, dia não, em regiões intercaladas. Mas muitas cidades não enfrentam problemas de abastecimento e possuem uma grande reserva de água subterrânea para ser usada. Mas que também deve ser muito bem preservada. A água que jorra na torneira da casa do Ronei é cristalina, tão pura que nem precisa passar pelo filtro. Para nós é algo natural, a gente toma direto, todo dia. A gente estranha quando chega numa outra cidade que tem que estar comprando água mineral, porque não é a mesma água. Água boa, abundante e que não diminui nos períodos de seca. Um privilégio que ele, a esposa e os mais de 84 mil habitantes de Santana do Livramento, na fronteira oeste do estado, têm graças ao aquífero Guarani. E para deixá-la própria para o consumo, é preciso apenas um elemento químico. A gente utiliza cloro para deixar nos parâmetros, então a gente não tem outros tratamentos com outros elementos químicos, que seria, por exemplo, um tratamento de uma água superficial de rio. O aquífero Guarani é uma reserva de água doce com mais de 1 milhão de metros quadrados, que fica guardada debaixo da terra em rochas porosas, com grande capacidade de absorção, e se estende por 8 estados brasileiros e outros 3 países do Mercosul. Os aquíferos são as maiores fontes de água potável do mundo, e o Rio Grande do Sul tem a 2ª maior área no Brasil. Aqui em Santana do Livramento, esse verdadeiro tesouro ganha ainda mais destaque. Toda a cidade é abastecida por 41 poços iguais a esse. Para acessar as águas do aquífero, a profundidade varia de 35 a 220 metros. Tem locais que a água é encontrada mais profundamente e outros em profundidades menores. E isso a gente consegue dosar conforme as bombas que a gente tem. Conforme a bomba e a quantidade de água que a gente precisa. A gente só tira do aquífero que a gente necessita. Os 32 mil habitantes da cidade de Estrela, no Vale do Taquari, também são abastecidos pelo aquífero Guarani. Um bem valioso que tem sido explorado com a perfuração de novos poços. As águas subterrâneas, elas vão responder, com certeza, cada vez mais por essa parcela no abastecimento público, com relação à qualidade, porque a tendência é a qualidade das águas superficiais se deteriorarem de uma forma constante, crescente.
Só que os níveis da grande caixa d'água subterrânea têm diminuído ao longo dos anos. Por isso, é preciso preservar. Em Santana do Livramento, foram instalados equipamentos de telemetria. Os dados coletados chegam em tempo real na central de controle para evitar o desperdício. Como eu tenho esse conhecimento, eu tenho essa coisa online de quanto eu estou necessitando na rede, eu consigo economizar entre 5% e 10% diretamente de energia, em relação ao consumo de energia. Também há investimento na conscientização para preservar. A gente tem uma campanha de educação ambiental para o pessoal ter um uso consciente e racional desse recurso. Sabemos que é um recurso limitado, então o nosso cuidado é justamente para que próximas gerações tenham acesso a esse bem, né, fundamental para a vida. E por falar em abastecimento de água, moradores de mais de 300 cidades já registraram queixas no PROCON contra serviços prestados pela Corsã. A maioria das reclamações é referente a cobranças abusivas e falta de abastecimento. A piscina que a DN tem em casa não é para o lazer, mas para abastecer a casa nas constantes faltas de água no bairro Integração, em Passo Fundo. O que chega mesmo são as contas da Corsã, e caras. Uma passou dos R$ 1.700. Primeira vez que eu vi, ele veio um susto, né? E daí eu pensei, nossa, como que eu vou pagar essa conta, né? Não tem como eu usar tudo isso sozinha, né? Os valores chamaram a atenção da Defensoria Pública do Estado. A Corsã se comprometeu a revisar 3.500 contas de janeiro após decisão da Justiça. A medida vale para as que ficaram mais de 40% mais caras. A empresa afirma que houve um reajuste nas contas em janeiro de 6,4% e que trabalha junto aos moradores que tenham dúvidas quanto às cobranças. Estamos trabalhando com mutirões lá para atender as pessoas mais próximo das casas deles, nos bairros, nos centros comunitários, para desenvolver toda a explicação para eles e mostrar para eles o que está acontecendo. Além das altas cobranças, moradores reclamam da falta de água, situação que motivou a prefeitura a aplicar uma multa diária de R$ 125 mil da Corsã, em razão das falhas no abastecimento. Após reunião com a Agergs, realizada ontem, a Corsã disse que vai abrir 16 poços artesianos até o fim de março. 6 já estão em funcionamento. E a situação vivida por moradores aqui de Passo Fundo também se reflete em outras partes do estado, como nos conta o Lorenzo Frank, de Santa Maria. As 3.000 pessoas que moram nesse condomínio, no bairro Pinheiro Machado, enfrentam as dificuldades por causa da falta d'água. Isso porque as pessoas trabalham, chegam em casa e precisam da sua rotina diária. São muitas famílias, são pessoas idosas que moram no condomínio, tem pessoas acamadas que vivem nos apartamentos. Então, não existe uma fórmula mágica para tratar do assunto. A gente precisa do fornecimento de água. Nos últimos 6 meses, mais de 250 pessoas registraram queixas contra a Corsã aqui na cidade. A maior parte das reclamações é por contas abusivas, situação que motivou o Ministério Público a abrir um inquérito. Nós temos uma investigação preliminar a respeito da interrupção do fornecimento da água no mês de janeiro em vários bairros da cidade. E temos um outro inquérito civil, esse já instaurado, para apuração da verificação se há cobrança abusiva na tarifa de água, na conta de água aos consumidores. Então, Santa Maria, nós não temos problema sistêmico de abastecimento. São problemas pontuais e que qualquer pessoa que não tiver o seu atendimento regular 24 horas por dia, pode nos procurar, que a gente vai até esses locais, faz uma verificação. A Prefeitura de Santa Maria determinou multa de quase R$ 1 milhão à companhia por problemas na prestação de serviços. Um mutirão de atendimentos busca ajudar pessoas que se sentiram lesadas. O seu Osmar enfrentou fila para tentar entender o valor alto da conta. A minha conta da água, ela vem subindo mês a mês. Foi subindo para 500, para 600. Hoje eu paguei ali uma conta de 732,50. Nesta quarta-feira segue o tempo mais firme e o que chama a atenção são as temperaturas mais baixas de manhã cedo na Serra, com 11 graus em São José dos Ausentes e 14 em Caxias. Tem uma massa de ar frio aqui sobre a região. A Serra também é a área do estado que deve ter mais nebulosidade amanhã. Nas outras regiões, um tempo firme, dia bem mais ensolarado. Na Serra também não vai esquentar muito à tarde, com máxima de 24 graus em Caxias. Mas olha só Porto Alegre.
29 graus amanhã, faz 28 em Santa Maria, em Santa Cruz, também em Pelotas, e chega a 32 graus aqui na região da fronteira oeste, como em Uruguaiana. E como é que vai ser o último dia do verão no litoral norte? Em Xangri-Lá, sol e 26 graus. Na região metropolitana, amanhã 28 graus em Canoas, e a tendência é que siga assim, sem chuva, e esquenta mais até sexta, quando deve fazer 30 graus. Começa esta noite a dragagem de 4 canais para os navios poderem chegar na capital, para poderem chegar em Porto Alegre. A Mari Silva está chegando agora ao vivo com as informações para a gente. Mari, boa noite. Oi, Eloy, boa noite, Dani, a todos que nos acompanham. A partir da meia-noite de hoje, 5 dragas entram em operação para desobstruir a passagem pelos canais de Pedras Brancas, Furadinho, São Gonçalo e Leitão, que ficam em diferentes regiões aqui do Rio Grande do Sul. São máquinas como essa aqui, que está aqui no cais, no Centro Histórico de Porto Alegre, e a expectativa é de remover mais de 180 mil metros cúbicos de sedimentos nessas operações. Essa tarde, um ato simbólico aqui no cais, no Centro Histórico, abriu oficialmente os trabalhos de dragagem para o desassoreamento desses 4 canais de acesso ao porto aqui da capital. O governador Eduardo Leite assinou o documento de início das obras na presença de autoridades. E nós conversamos com o secretário de Logística e Transporte do Rio Grande do Sul e ele falou sobre os impactos desse trabalho no transporte de cargas no estado. Vamos acompanhar. Cada embarcação ele pode levar 15 toneladas numa navegação de 200 metros de comprimento. Com a enxurrada que nós tivemos em abril e maio do ano passado, nós tivemos a diminuição do calado que chegava a 5,20 metros aproximadamente. Agora, com o canal elevado, aumentando o canal, a embarcação pode vir com carga cheia para o estado do Rio Grande do Sul. Nós temos todos os setores, seja de grãos, os utensílios que o estado produz nos setores de metal mecânica, de indústria, de grãos, o agro é muito forte. A questão do estado do Rio Grande do Sul, que produz, podemos usar para o canal, criando alternativas, saindo da rodovia e vindo para o intermédio das hidrovias. O secretário também disse que as dragagens que começam hoje têm o prazo de conclusão estimado em cerca de 5 meses. E também falou que o trabalho que está sendo feito no canal de Itapuã, na Lagoa dos Patos, entre os municípios de Viamão e Barra do Ribeiro, já está 95% concluído. Nos próximos meses, outros 12 pontos devem receber essa limpeza. E a projeção é de que todo o canal do Porto de Porto Alegre esteja concluído até o final do ano de 2026. Aqui na região do Porto da capital, todas as passagens de navios estão interrompidas desde a época das enchentes de maio do ano passado, em razão dos bancos de areia que acabaram se formando por aqui. E o investimento total desse trabalho que o governo do estado está fazendo em todos os canais do Rio Grande do Sul ultrapassa os 700 milhões de reais. Outros 300 milhões de reais, ainda de acordo com o secretário de Logística e Transporte do Estado, recebe investimento de 300 milhões para os rios e arroios. Devolvo para vocês aí no estúdio, Dani e Eloy. Mari, muito obrigada pelas informações, uma boa noite. E no próximo bloco, o lançamento de uma obra em Porto Alegre comemora o Dia da Imigração Judaica. E conheça os projetos da economia circular para uma produção sustentável. Iniciativas assim podem ser vistas tanto nas comunidades como em grandes empresas. A gente já volta. Empresas gaúchas estão adotando iniciativas que tornam a produção mais sustentável. Reaproveitando materiais e realizando parcerias, elas praticam a economia circular. A matéria-prima que chega na Associação de Moradores do Campo da Tuca, em Porto Alegre, veio de uma empresa de máquinas agrícolas da capital. São roupas usadas de funcionários. Cada um chega a trocar 15 uniformes por ano. Era um problema porque a gente não tinha ideia o que fazer com os uniformes. Então a gente resolveu parar e ver que destino que a gente ia dar a eles, né? E aí a gente descobriu que a gente pode fazer o descarte correto dos uniformes e, além disso, fazer a economia circular.
Nas mãos habilidosas das mulheres do bairro, os tecidos e as fibras dos uniformes ganham forma de bolas. Foram produzidas quase 800 e parte delas vai ser comprada pela empresa que doou o material. A iniciativa partiu do projeto Ciclo Reverso, criado há 14 anos. De lá para cá, mais de 60 toneladas de resíduos sólidos viraram novos produtos, gerando trabalho e renda para famílias em situação de vulnerabilidade social. A gente está atualmente com 7 grupos de mulheres, né? Então a gente trabalha tanto com grupos de mulheres que já são mais consolidadas, como costureiras, mais profissionais, como a gente trabalha com esse grupo aqui do Campo da Tuca, que era um grupo que a gente começou do início, né? Então é uma parceria de impacto socioambiental. A gente entrega para a empresa de volta o resíduo delas, porém ressignificado, com geração de renda e um produto bonito, com uma história bonita para contar. Uma história que enche a dona Eva de orgulho. É muito satisfatório. A gente ganha um dinheirinho extra, a gente se diverte, a gente ri, a gente trabalha em grupo. É muito bom. Sai daqui sempre sorrindo? Ah, sempre sorrindo. O conceito de economia circular busca reduzir o impacto ambiental e gerar benefícios sociais. É por isso que iniciativas assim podem ser vistas tanto nas comunidades como em grandes empresas como essa, que assumem o compromisso com a sustentabilidade. 100 caminhões de sucata chegam todo dia apenas nessa unidade da maior produtora de aço do Brasil, em Sapucaia do Sul. São resíduos de outras indústrias que vão ser reutilizados aqui. A mais recente parceria é com uma fábrica de Caxias do Sul. É basicamente sucata metálica e ele surge através do nosso processo produtivo. Então são os retalhos, são os pedaços que não são usados dentro da nossa linha de produção. A estimativa é que 10 mil toneladas de sucata por ano sejam transformadas através da parceria. Em Sapucaia, os resíduos são recebidos, classificados e processados. Quando chega no forno, a uma temperatura de 1.680 graus, o material vira aço líquido, para depois voltar a ser sólido e moldado conforme a demanda do mercado. A reciclagem está no nosso DNA. E buscamos parceiros que tenham como os pilares estratégicos a sustentabilidade. O aço ele é 100% ou infinitamente reciclável. Então a gente consegue fazer e vivenciar ou presenciar a economia circular total. No futebol, a dupla Grenal conheceu os adversários das competições continentais. O Inter está no grupo F da Libertadores. A estreia colorada será fora de casa contra o Bahia. Os outros adversários na primeira fase são Nacional do Uruguai e Atlético Nacional da Colômbia. Os 2 melhores do grupo avançam para as oitavas de final. Na Sul-Americana, o Grêmio ficou no grupo D. O primeiro desafio tricolor também será longe de Porto Alegre contra o Esportivo Luquenho, no Paraguai. No caminho gremista ainda estão Godoy Cruz, da Argentina, e Atlético Grau, do Peru. Na Sul-Americana, apenas o líder do grupo se classifica diretamente para a fase seguinte. As datas das estreias de Grêmio e Inter ainda não foram confirmadas, mas devem ocorrer entre 1º e 3 de abril. Hoje é o dia da imigração judaica no Brasil e o lançamento de uma obra conta como foi a participação do povo judeu no Rio Grande do Sul. O livro Stetli, Os Judeus do Sul, é o 4º de uma série sobre a imigração judaica no Brasil. A obra aborda a história, a geografia e a realidade econômica dessas regiões e as múltiplas experiências dos judeus gaúchos. O livro também dedica atenção a Porto Alegre e ao bairro Bonfim, tradicional região judaica da cidade. A primeira colônia judaica do estado se estabeleceu há 120 anos, perto de Santa Maria, como um local de produção agrícola. A partir de fotos e entrevistas realizadas pelo autor, a obra mostra a presença judaica em cidades como Porto Alegre, Santa Maria, Erechim, Passo Fundo, Pelotas e Rio Grande. Para construir essa narrativa, o autor, Felipe Goifman, que é carioca, conta que viajou por 2 anos pelo Rio Grande do Sul. Essa é uma história muito particular, porque foi a única imigração judaica que foi organizada. A presença judaica aqui no Rio Grande do Sul é muito forte, né? É a 3ª população judaica do Brasil.
Você conhece alguém que está com dificuldades em sintonizar na RBS TV? Escaneie o QR Code e saiba mais. Uma boa noite. Boa noite, até amanhã. RBS Notícias. Oferecimento Banrisul. Abre tua conta no Banri pelo app. É fácil.